Olá pessoal, eu sou a Maíra Torres e esse aqui é o Pode Conectar, um projeto do Conecta do Colégio Objetivo Sorocaba. E hoje a gente está aqui com a Flávia Torres e com o Léo Sanches. Oi Flávia. Oi Maíra. Oi Léo. Oi Maíra, boa noite. Tudo bem pessoal? Boa noite. E a gente na verdade juntou vocês aqui para poder realizar um projeto mais explicativo, uma conversa mesmo, para a gente poder falar um pouco sobre carreira, sobre orientação no sentido de, o que eu vou fazer agora com a minha vida, né? Porque, assim, a gente é muito novo, mas quando a gente está no ensino médio, principalmente, a gente pergunta o que eu vou fazer com a minha vida agora. Sim. Então, a ideia, eu acho que é mais olhar, assim, e pensar nisso, né? Ajudar quem está nessa fase, quem está se perguntando com o que vai fazer da vida, qual carreira vai seguir, que emprego vai seguir, porque não necessariamente carreira é o emprego, o que você faz, o que você vai fazer. E são muitas perguntas nessa fase. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, e explicar mesmo, essa é a ideia do Conecta. E por isso a Flávia, hoje o tema é psicologia, porque a Flávia tá acabando de se formar em psicologia, né? Tô acabando de me formar, falta aí 3 semanas. Tá acabando, Flávia, tá acabando. E a gente também tá com o Léo, e o Léo, ele é coordenador de marketing do Objetivo, né, Léo? Vai fazer a ponte da comunicação aqui. Exatamente. Hoje eu tô aqui representando o pessoal do Objetivo e tô aqui também para tirar algumas dúvidas que os alunos têm, geralmente, nessa fase da vida. Enfim, muitas pessoas aí pensando em cursar psicologia nessa etapa. Sim. E a gente quer saber um pouquinho, né, do que você tá... nessa etapa da sua vida também, como que você tá se sentindo. Enfim, a gente tá curioso para saber um pouco da sua trajetória. Então tá bom. Começar pelo começo, Flávia? Vou começar pelo Por começo. que psicologia? Bom, eu acho que assim, no meu 3º ano do ensino médio, que eu inclusive fiz aqui, né, em 2017, que foi o ano que eu me formei, eu comecei a pensar um pouco mais a respeito do que eu queria seguir, né, o que eu queria fazer, né, da minha vida, o que eu queria de carreira. Inicialmente, eu cogitei arquitetura, mas eu cheguei à conclusão de que eu não ia, né, me dar bem, porque, assim, matemática não é exatamente o meu forte. E eu não sei desenhar. Então, eu pensei, acho que não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Mas eu gosto muito, assim, de design de interiores, gosto até hoje. Mas é uma coisa que eu levo mais, assim, como um hobby ou algo nesse sentido. Depois eu fui para jornalismo. Porque eu comecei a ter, assim, eu acredito que depois que mais no final da minha adolescência ali, eu comecei a ter mais interesse em questões sociais, entender um pouco mais como o mundo funcionava, como funcionavam questões políticas. Comecei a ter um pouco mais de interesse realmente assim, em questões mais sérias, mais complexas do mundo e tal. Como as pessoas pensavam, como as pessoas viviam. E aí eu comecei a querer trabalhar com jornalismo para realmente auxiliar essas pessoas a levar a informação correta e estudar mais a respeito disso. No fim, acabei optando por não seguir jornalismo, mas é uma área que eu acho muito interessante, eu acho bem bacana. E aí, enfim, aí eu fiquei nessa dúvida por um tempo. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu estava, né, enfim, conversando sobre o que eu queria fazer. E eu cheguei à conclusão de que o que eu queria mesmo era entender como as coisas funcionavam. E como as pessoas funcionavam, né? Da onde que vinha isso, por que as pessoas agem da forma como elas agem, por que as pessoas sentem do jeito que elas sentem, o que está por trás disso, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis conhecer muito as pessoas, profundamente, assim. Sempre que eu tinha algum amigo, alguém próximo, eu sempre queria, enfim, conhecer mais daquela pessoa, os dois sabe? lados, Nunca foi, né? Não só aquilo que a gente vê no dia a dia, mas também Exato. como que ela é de verdade. Como ela é de verdade, sabe? Se passa na cabeça dela. Exatamente, é aquele meme. Não uma coisa superficial, sabe? Eu sempre gostei de conversar e ter papos muito longos com as pessoas e tal. E aí eu pensei, bom, que tal fazer psicologia, né? Então foi uma sugestão da minha mãe, e aí eu comecei a pesquisar mais. Acabou que eu, de fato, me apaixonei pela área e sou apaixonada pela área até hoje. Foi definitivamente a decisão correta, assim. Eu cheguei até a pensar em trocar de curso em algum momento. Quem nunca? Quem nunca, natural. Até porque psicologia, a crise do meio da faculdade, a crise né? do meio da faculdade. E eu pensei em trocar para biologia, veja. Nossa. Porque eu gosto muito de biologia. Mas eu pensei que como carreira não era algo que eu gostaria de seguir. Então, eu optei por ficar e por ficar lá mais um tempo estudando.
E até que cheguei agora e tô me formando, graças a Deus. Tá trabalhando na área Trabalho também. na área, né? Que é Além uma dos das dúvidas, estágios. né? Uhum. Eu queria, acho que talvez começar perguntando, esmiuçar um pouco mais essa questão da psicologia, porque quando a gente fala em psicólogo, né, a gente imagina uma pessoa sentada num consultório, clínico, né, e a outra pessoa lá Eu anotando. acho que às vezes as pessoas, muitos nem sabem que o psicólogo trabalha no departamento de RH, né, de repente. Então, Psicólogo tem Sim. muitas funções, então, gente. tem muitas funções. Eu acho que isso é um pouco do que as pessoas não sabem, às vezes, né? Para que áreas você pode seguir também. Exatamente. Então, acho que é uma grande... E você justamente comentou isso, assim, né? Que você é o que você fez, você pensou em biologia, mas não era o que você queria fazer de carreira. Exato. É uma Então, coisa que eu gostaria assim, muito de estudar, mas não para seguir como profissão. Então, tem essa diferença. Então, explica pra gente um pouco. Você vai lá, cursa psicologia, se forma e aí você faz o quê? Onde você pode atuar? Então, a psicologia depois que eu comecei a pesquisar, né, enfim, até durante a faculdade, a gente começa a perceber, são muitas áreas, gente, muitas áreas mesmo, assim, você pode fazer, além da psicologia clínica, que é a coisa mais comum, né, que todo mundo conhece, tem a parte de psicologia organizacional, que é o RH, que é onde eu trabalho atualmente. Tem a parte de psicologia social, que você pode trabalhar com questões sociais, CAPS, CREAS, que trabalha com políticas públicas, por exemplo. Tem a psicologia escolar, que você trabalha dentro de escola. Tem a pessoa da psicologia jurídica, que vai trabalhar auxiliando em alguns casos jurídicos, por exemplo, separação de pais, questão da criança, né, com quem que essa criança fica e tal, ou algumas outras questões de crimes um pouco mais complexos. A gente tem a área de psicologia hospitalar, que essa pessoa pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar em clínicas de saúde, atendendo as pessoas que estão internadas, então isso também é bastante interessante. Enfim, assim, são 1001 opções, de verdade, para quem quer cursar psicologia. Dá para você fazer concurso, trabalhar em perícia, então, assim, tem muitas coisas mesmo. Muito legal isso, né? Porque hoje, acho que toda empresa precisa ter um pouco dessa parte, né? Então, aqui, no segmento educacional mesmo, a gente precisa de uma orientação pedagógica por trás, né? Hoje o jovem, por exemplo, ele vem com muitas dúvidas e eu imagino que, por exemplo, num terceiro ano, né, do ensino médio, é muito difícil para você às vezes pensar assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Nossa, e às sim. vezes, assim, para mim, assim, eu cheguei no último ano ali do ensino médio e falei, é muito difícil você pensar em alguma coisa que e se eu vou seguir, será que eu vou seguir isso para sempre mesmo? Será que eu devo ir para essa área? Será que eu devo ir para aquilo? Então eu percebo que hoje quando a gente chega nessa etapa, a gente precisa de um suporte, de uma tutoria, de um preparo psicológico também para você poder lidar com as adversidades que virão no meio do caminho. Faculdade, mercado de trabalho, depois, né? Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com gente do segmento, eu falo, cara, o quanto a gente precisa desse suporte, né? Desse abraço, enfim, dessa troca com pessoas que estão nesse segmento, que podem falar um pouquinho, contribuir um pouquinho mais pra gente em termos de psicologia, assim. Sim, com certeza. E é realmente muito difícil, porque assim, com 17 anos, se você não sabe nem que Muito roupa você vai novo. colocar no rolê, Exatamente. cara. Você vai passar o dia com a roupa. E aí depois você tem que escolher, de repente, uma carreira que você vai ter que abraçar ela por, sei lá, 20, 30, 40 anos. Então, Maíra, eu acho que assim, a questão principal nesse momento de carreira, que é importante todo mundo que está passando por isso pensar, é que assim, vou tomar uma decisão agora, mas não é necessariamente uma escolha definitiva para o resto da vida, sabe? Nossa, eu acho que sim. esse ponto é muito importante, porque acho que a vida ela é tão dinâmica e acontece tanta coisa que a gente não tem como prever, sabe? Em algum momento isso faz sentido para você, em outro momento não faz. Então, assim, é importante ter em mente que, assim, você precisa escolher nesse momento alguma coisa, mas daqui a algum tempo pode ser que aquilo também não faça mais sentido para você e que isso... E é importante que você tenha a mente aberta para ter a possibilidade também de trocar depois. Quantas pessoas não fazem transição de carreira? Tá tudo bem, você Exatamente. Escolher mudar no meio do errado caminho, ou só ver que você mudou, É né? natural, sabe? As pessoas mudam o tempo todo. Então, é importante ter isso em mente também, que pode ser flexível, não é sempre. Até porque, por exemplo, hoje eu estou trabalhando, né, com RH. Pode ser que daqui a um tempo eu troque. E, assim, ainda dentro da minha área, né, de conhecimento, assim. E pode ser que eu vá para uma outra área também depois. E tem sempre essa possibilidade. Era isso que eu queria perguntar, assim, né? A gente... Por exemplo, eu tenho muito medo, assim, de fazer uma escolha errada. E quando eu tinha 17 anos, eu morria de medo de falar, nossa... Porque você pensa em 1000 coisas. Para você escolher uma carreira, você pensa, eu tenho que gostar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser feliz, eu tenho que agradar meus pais, tenho que ter um diploma, eu tenho... Calma, então assim, calma. São muitos pontos para você querer preencher de uma vez com uma decisão que vai durar, assim, pressão, muito tempo. né? É muita Nessa fase, pressão. É muita pressão mesmo. E aí eu queria Vestibular, perguntar, né? você que assim, né, agora tá fazendo psicologia, já passou também por isso,
o que você acha que você tem que colocar no top 1 da lista? Assim, primeiro eu tenho que pensar no que eu quero fazer. Ou qual que é a minha prioridade? Minha prioridade, meu sonho é ser rico. Então eu quero pensar em que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Como que eu faço esse termômetro, essa medição do que é ideal para mim? O que eu devo considerar? Eu acho que assim, Maíra, tem alguns pontos que devem ser considerados na hora de você escolher uma profissão. Então, assim, é importante pensar em questão de dinheiro mesmo. É importante pensar no que você gosta de fazer, quais são as habilidades que você tem, sabe? Porque, por exemplo, eu falei, né, que eu pensei em algum momento em trancar psicologia e fazer biologia. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, mas eu preciso pensar efetivamente como vai ser meu dia a dia nessa profissão. Pesquisar o máximo possível para tentar entender como que é o mercado, o que eu de fato posso fazer se eu me formar nesse curso, né? Como vai ser o dia a dia? Que horas que uma pessoa que é professor de biologia acorda? Que horas que essa pessoa vai dormir? A gente pensa nos detalhezinhos então, assim, que são muito importantes. Exatamente. Todo, né, então, você precisa tentar pensar nesse momento. Eu entendo que é um momento em que é um momento difícil, de muita pressão, que você ainda é muito novo, né, para decidir uma carreira, mas o que faz sentido para você agora? Se você se imagina daqui 10 anos fazendo o quê? O que você quer fazer? Como que você quer que a sua rotina seja? Você quer ter uma rotina mais flexível? Você quer ter uma rotina que seja um pouco mais rígida? Você tem uma rotina ali que você acorda todo dia às 6 horas da manhã, vai trabalhar em horário comercial e volta às 18, chega em casa umas 18h30 e aí você vai ficar tranquilo. Ou você quer ter uma rotina que seja um pouco mais, eu quero fazer meu próprio horário. Então, você precisa pensar nessas possibilidades também, né? Quais são as profissões que te dão isso? Então, assim, pensar em dinheiro é importante, pensar em habilidades é importante, o que eu sou bom em fazer, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa percepção, eu não sei se as pessoas têm... sabem direito perceber quais são as habilidades que elas têm. Assim, coisas que a gente faz no dia a dia podem dizer pra gente quais são as habilidades que a gente tem, sabe? Nossa, eu acho que isso é muito importante, porque assim, com 17 anos você olha pra você e você fala, gente, eu não sou boa em nada, eu sou mediano em tudo, Exatamente. Eu vou fazer o quê, entendeu? O que eu sou bom? E você tá numa fase tão sensível que você consegue olhar pra você e falar que você não é bom em nada. Exatamente. O que claramente é uma mentira, porque todo mundo Sim, é bom todo em alguma mundo é bom coisa. em várias e a gente coisas. só não consegue fase ver. que a autocrítica rola muito entre a Nossa, gente. demais. 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 Então, a gente é uma etapa da vida que a gente olha e fala assim, cara do céu, eu não sou bom em Bate matemática. um desespero muito grande, né? Português, e aí Sou eu boa, mas não vejo a gosto. pessoa que tá do meu lado, eu vejo que ela tá ali voando em alguma coisa, ela é boa em desenhar, ela é boa em matemática, eu falo, cara do céu, pra onde que eu vou? E será que eu preciso ir agora? Tipo, entra várias reflexões. Sabe? Exatamente. Eu acho que, assim, coisas do dia a dia, gente. Por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. Que habilidades que você precisa ter para ser um bom jogador de videogame? Você precisa ter concentração, você precisa ter atenção, você precisa ter flexibilidade, você precisa pensar rápido. Então, assim, são habilidades que você tem que você pode transferir para o ambiente de trabalho. Quais são as profissões que eu posso utilizar isso, Nossa, sabe? sim, Então, são coisas do dia a dia. Eu gosto muito de ler, gosto muito de, sei lá, sou muito boa em fazer look para rolê. Então, assim, gosto muito. Então, são coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia, que às vezes você não pensa que podem estar relacionadas com uma profissão, mas se você pegar e esmiuçar essas coisas, você consegue descobrir habilidades que você tem que você nem sabia. E você pode pensar exatamente quais são as profissões que essas habilidades podem ser bem utilizadas. Nossa, eu acho que essa é a dica principal, assim, tipo, o pessoal olha para o que você gosta, porque né, quando a gente tá com 17 anos, a gente também tá enfiado, assim, nessa rotina de estudo, tento fazer alguma coisa, não consigo, fico no celular, almoço, janto, tomo banho e durmo. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Acho que até você olhar e falar, eu gosto muito de ficar no celular, tá legal, mas você gosta de reparar o quê? Você gosta de ler no celular? Você gosta de olhar notícia? Então, você vai para a área da comunicação. Você gosta de repente, olhar o design. Qual conteúdo que você assiste? Exatamente. Eu acho que talvez tentar olhar, assim, né? Igual você estava dizendo, tentar pegar esse momento comum do dia a dia e tentar realmente esmiuçar isso que você faz, Eu né? acho que isso, hoje, o mercado permite, né? Hoje a gente não sabe como vão ser as profissões do futuro. Então, às vezes, você está desenvolvendo algo ali que você gosta, que isso vai se tornar muito importante para você lá na frente. Então, você fala do videogame hoje em dia, por exemplo, né? Fazendo outro paralelo. Cara, hoje jogar videogame é uma profissão. É uma profissão. Sim, você é uma pode inclusive ser profissão. jogador de videogame. Exatamente. As pessoas treinam, as pessoas têm um horário de descanso. Então, tipo, tem muitas opções a gente não hoje em sabe, dia, né? muitas. A gente tá conversando aqui agora, mas daqui 2, 3 anos, às vezes, as profissões do momento vão ser totalmente diferentes do que a gente está imaginando. Às vezes a profissão nem existe. E eu acho que Exato. essa ideia só reforça aquilo que a gente diz de que nenhuma decisão é para sempre. Nenhuma decisão é para sempre. E assim, muitas vezes você faz uma carreira, por exemplo, eu fiz jornalismo, mas eu fiz jornalismo porque eu queria ser escritora. E aí, a hora que eu entrei, eu falei, nossa, gente, tem nada a ver. Gente, é porque muito assim. Escritor escritor muito assim. precisa do subjetivo, e o jornalismo ele é objetivo literalmente.
E então você descobre e fala, mas espera, do que eu posso aproveitar com isso? Ou de repente, não, hoje eu uso a habilidade da escrita, amanhã eu uso a habilidade da fala, pode ser que na outra carreira eu use outra habilidade. Então, acho que talvez na psicologia, quando a gente faz psicologia em si, eu queria perguntar isso, que habilidades você tem que ter para você ser um psicólogo? Assim, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender, como que é? Assim, eu acredito que uma das principais habilidades que você tem que ter realmente é o ouvir. Porque é uma coisa que a gente fala muito dentro de psicologia, é sobre a escutativa, que é o diferencial, o grande diferencial do psicólogo, principalmente o psicólogo clínico, o psicólogo hospitalar, que vai trabalhar diretamente com os indivíduos, né? Nesse sentido de compreender mais o funcionamento dele, que é interno, que é intrínseco, o que ele está pensando, enfim. E você precisa ter uma escutativa muito grande, você precisa realmente abdicar de tudo aquilo que você tem como valor próprio para ouvir uma pessoa e respeitar ela integralmente nos valores que ela tem, no que ela acredita. Porque a pessoa está ali, ela está se abrindo completamente para você, sabe? E você precisa, de verdade, se colocar num papel de profissional nesse momento e falar assim, o que eu acredito, o meu valor, o que eu acho importante, não é importante. Porque o que é importante é que essa pessoa faça algo que faça sentido para ela. Que essa pessoa, ela tem uma vida que faça sentido para ela, sabe? Cria o próprio contexto, Cria o próprio dela. contexto. A pessoa sabe mais dela do que qualquer outra pessoa do mundo. Nesse sabe? contexto, né, até falando um pouco da parte clínica, acaba que você tem que criar um personagem ali dentro de um consultório, né? Você tem que ser pessoas diferentes, não? Acho que você tem que levar para dentro de uma sala uma opinião imparcial sobre as coisas. Às vezes você ouve coisas muito cabeludas, às vezes, que realmente você fala, cara, eu não posso pôr meu sentimento ali. Então, eu acho que existe um pouco disso também, né? Então, assim, a gente nunca vai ser 100% imparcial com relação a alguma coisa, porque é impossível. A gente nós somos pessoas e a gente tá ali. Então, quando a gente tá dentro de um consultório, por exemplo, escutando uma história, que é uma história muito difícil, em alguns momentos a gente se emociona, sabe? O que é importante é que a gente não deixe isso passar por cima da nossa profissionalidade, entende? Então, eu posso estar emocionada, sim, porém, eu não posso deixar que isso passe por cima do meu papel como psicóloga naquele momento. Eu não posso deixar que isso afete meu paciente de alguma forma. Eu não posso deixar que isso atrapalhe ele no processo dele. Então, assim, pode ser que depois da sessão eu chore horrores, sabe? Eu me emociono, mas na hora eu preciso segurar. Porque acho que é um pouco difícil, porque o tempo todo a gente está lidando com sentimentos. Nossa, né? Então, sim. assim, Os nossos sentimentos eles não vão embora quando a gente entra numa sala de consultório, sabe? Eles ficam ali. O que é importante é você manter o seu papel profissional e entender que você está ali por é um serviço que a pessoa está te pagando e que você precisa prestar esse serviço da forma mais... Direcionar, assim, né, o Exatamente. sentimento dela, né? Acho que é ensinar a canalizar, né? Não sei se ensinar a palavra certa. O do psicólogo ensinar, você está dizendo? Ensinar a lidar com os sentimentos, assim, ou a pensar sobre os seus próprios sentimentos. Entender as emoções, talvez, não sei se assim, é complicado porque dentro da psicologia a gente está indo mais para um viés da psicologia clínica, né? Dentro da psicologia clínica a gente tem diversas abordagens, então existem várias formas de fazer psicologia. Então, assim, a gente tem, né, a principal, assim, que todo mundo mais conhece, a psicanálise, né, que é Freud e tal, que todo mundo mais conhece. A gente tem também a comportamental, a gente tem a psicologia humanista, a gente tem outras áreas também. E aí, a depender de cada uma dessas teorias, né, que, sim, dentro de cada uma dessas áreas, que a gente chama de abordagens, tem vários teóricos que estabeleceram, enfim, métodos e formas de fazer terapia, né? E aí você, dentro da faculdade, você vai conhecer um pouco de cada um deles, e aí o que você mais se identifica é aquilo que você vai seguir, optar como carreira, se você for um psicólogo clínico. E aí, nesse sentido, existem algumas instruções de como abordar, de como reagir, de como fazer tal coisa. Então, assim, dentro da minha abordagem, o que a gente acredita é que a pessoa ela sabe muito mais sobre si mesma do que qualquer outra pessoa, sabe? Então, a minha abordagem é a abordagem humanista. Não vou entrar tanto em aspectos nesse sentido teóricos, mas mais para explicar, assim, que eu estou falando de um viés, de uma abordagem específica, que existem outras formas de pensar, tá? A pessoa, ela sabe muito mais sobre si do que qualquer outra pessoa. Então, assim, não é meu papel direcioná-la de forma alguma para nada. O que ela vai fazer é ela mesma se encontrar e entender aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Porque muitas vezes a gente age de acordo com o que a gente espera que os outros agem, sabe? Com o que os outros esperam que a gente faça. Sem perceber. Sem perceber. Às vezes é uma coisa tão intrínseca nossa, assim, que a gente foi construindo. Você não sabe falar, não. Você não sabe. Então, assim, é importante que você pare e pense a respeito de você. Por que eu ajo da forma que eu ajo? E é a própria pessoa que vai trazer essa resposta. Porque ela sabe por que ela age do jeito que ela age. Às vezes ela não sabe de pronto. Mas no processo terapêutico, conforme você vai trabalhando com essa pessoa, ela vai se autodescobrindo. É um processo de autodescoberta mesmo. Então, assim, a pessoa ela vai se autodescobrindo, ela vai se autopercebendo, ela vai prestando atenção naquilo que ela faz, como que ela sente. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa vem e vai brigar com você, você responde de pronto. Mas você não sabe como você se sentiu.
Porque você não para pra Você não pensar. você processa depois. Você não processa a sua emoção naquele Às momento. vezes você pensa Sim. assim, putz, deveria ter respondido outra coisa Exatamente. ali do que eu respondi agora, Às se vezes- tivesse parado pra pensar. Exato, às vezes você faz uma coisa que você nem queria fazer. Você fica ensaiando briga com alguém. Ah, não, eu vou Nossa, falar isso aqui, eu vou Exatamente. responder isso Eu aqui. deveria E aí, ter na hora, falado você, isso depois, você não faz nada. Exatamente. E eu queria tentar puxar um pouco isso, assim, pra quem tá nessa fase, porque, nossa, 17 anos os 8 ali é o caótico. Porque você fica na dúvida entre, será que eu estou vivendo ou sobrevivendo? Será que eu estou estudando tanto que eu deveria? Mas será que, eu vou ficar um pouco fora porque eu mereço. Mas será que eu mereço mesmo? E você se pune por não estar estudando porque você tem vestibular amanhã. Então, assim, eu sinto que é muito um processo de... Eu não sei se eu tô falando óbvio com base na minha experiência, mas era Sim. sempre assim, meu Deus, eu tenho que estudar hoje, e aí amanhã eu também tenho que estudar, eu tenho que estudar todos os dias, mas calma, é um período de só 6 meses, e a hora que você vê, cada dia dura um ano, O relógio e lá aí você contra fala, você. exatamente, E não, tá 3 acumulando horas, um monte 3 de horas. matéria, Eu vou... você tem uma Você é pilha cruel. gigantesca de livro do seu Ai, fulano me lado. marcou no Insta, não, vou ver daqui a pouco, daqui meia hora, tá, ó, tem mais você meia se priva, hora. às vezes, do bem-estar. Do lazer, do bem-estar, Exato. Pensando em prol disso, né? Realmente. E aí eu queria perguntar assim, como que, pegando essa abordagem sua, assim, da gente olhar, né, humanista que você diz, da gente olhar e saber falar, nossa, por que eu faço o que eu faço? Como que a gente pode usar isso, vamos falar de uma consulta generalizada, assim, para tentar dar uma dica generalizada para quem está passando por esse momento de tanta inconstância e de tanta coisa, porque você está ali, você está tentando viver uma rotina com a sua família, você está tentando construir uma rotina com alguém que você gosta, você está tentando fazer o que você gosta, tentando ter um hobby, tentando estudar, tentando fazer tudo e Tudo ao mesmo conseguindo fazer tempo. nada. Que você sente que nada está bem feito, assim, que você... É muita coisa para processar. Porque, na verdade, você tá fazendo uma coisa já pensando na outra Na que outra. você tem que E aí realizar. gera uma Você tá ansiedade saindo, também, você né? tá É muito pensando assim, grande. gente, eu tô com matéria, eu tô com estudo acumulado, eu deveria estar me preparando pra qualquer tipo de vestibular. E eu tô aqui, curtindo. ó. E E como que você dá? Assim, qual que é essa dica que você dá pra falar, gente, calma, né? Volta pra casinha. Como que você dá esse suporte? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se ela tá se sentindo desse jeito, é parar pra respirar. Porque é uma coisa que a gente não faz. Não. Não sei se vocês pensam na vida de vocês, a gente não para pra respirar. Porque a gente Ai, acha que é. a gente tá perdendo tempo. A gente acha que a gente tá às vezes, perdendo tempo porque a gente para respirando, pra tomando respirar. café, Exatamente. pra tomar um café. Então, assim, gente, tirem, assim, se possível, assim, tem alguns métodos, né, de aprendizagem que as pessoas trabalham, tem o Pomodoro, tem outras coisas que as pessoas utilizam, mas, assim, tira um tempo. Tô estudando, vou estudar a tarde inteira. Sei lá, de 50 em 50 minutos eu tiro 10 e eu vou respirar. E eu vou colocar meu pé na grama, eu vou sentar na grama, eu vou respirar. Eu vou tirar um momento, eu vou, assim, e isso é essencial, gente, porque senão a gente entra num padrão de produzir, pilha, produzir, né? Uma produzir, pilha. produzir, Esse é que o a gente ponto, se esquece. né? E aí chega no final do ano, você tá acabado. Você tá acabado, você tá no limite. Então, e você nem assim, tá bem pra não prestar dá. prova. Você não tá bem. Gente, equilíbrio é tudo, assim. Para aprendizagem mesmo. É importante estudar? É importante estudar. É importante sentar na cadeira e ficar um tempo ali estudando e fazendo exercício? Óbvio que sim. Mas equilíbrio é tudo. Você precisa de lazer, você precisa de saúde, você precisa de bem-estar, você precisa comer, você precisa beber água, você precisa respirar, sabe? Você precisa ir no Necessidades cinema, básicas. Que, na Necessidades verdade, verdade, ver básicas. gente, às 20 vezes. minutinhos que você acha que você tá perdendo por estar pisando na Você não tá grama, perdendo, olhando você tá pro céu, ganhando. Você tá ganhando lá na Porque frente, isso né? é essencial para você se sair bem numa prova. Porque, assim, senão você não vai conseguir se manter bem estudando o ano inteiro. Você vai chegar no final do ano e você não vai ter energia nenhuma. Então, assim, se você conseguir fazer isso durante o ano todo, vamos pensar no terceiro ano do ensino médio, que é, né, um momento crítico, um momento mais crítico. Se você conseguir manter um equilíbrio ao longo do ano inteiro, você vai chegar muito mais inteiro para fazer a prova. Sabe? Se você conseguir manter esse equilíbrio e, putz, me permito ter lazer. Sabe? Eu me permito sair com os meus amigos no fazendo final de nada de semana. errado, Não é né? nada de errado. Podendo E, inclusive, vai te ajudar no processo de aprendizagem, porque você vai chegar na segunda-feira, se você saiu com seus amigos no sábado ou no domingo, não sei como que é a rotina de estudos, você vai chegar na segunda-feira mais descansado, mais disposto para conseguir aprender. Porque senão você vai ficar sentado ali estudando e não vai entrar nada na sua cabeça. Sim. E você vai perder mais tempo fazendo isso do que se você for, né, enfim, sair com seus amigos. Ô, Flávia, para encerrar, eu acho que eu queria perguntar quem está pensando em seguir psicologia, né? Você tem que olhar para você, olhar para fora. O que você tem que considerar para pensar em fazer psicologia? Eu acho que é muito importante pesquisar sobre absolutamente tudo o que você puder.
Porque, assim, a gente tem hoje em dia informação muito fácil. Muito fácil. Então, assim, veja palestras. Tem palestras de graça em todos os momentos. Veja quais são as áreas que você pode se especializar. Porque dentro dessas que eu falei, tem inúmeras outras. Dentro dessas, que vão se esmiuçando, sabe? Especializações, pós-graduações, mestrados, doutorados. Então, assim, perceba isso. Veja o que está mais de acordo com o que você... pense nas suas habilidades, sabe? Pense nas habilidades, pense no que você quer fazer. Como que é a rotina de um psicólogo? Converse com pessoas que são psicólogas, pergunte como que é a sua rotina, como que você se organiza financeiramente, se você tiver essa disponibilidade para conversar com as pessoas dessa forma, sabe? Entre em contato, converse com outras pessoas. Eu acho que essa é a melhor forma, você entrar em contato de fato com o dia a dia da profissão, o máximo que você puder. Acho que no final das contas, né, tudo acaba em comunicação mesmo, né? Você ir atrás de informação de pessoas que estejam lá e vejam, como é o caso da gente ter trazido você aqui hoje. Né? Sim, exatamente. Pra realmente buscar esse Essa é a ideia, né? do Conecta mesmo, né? Do Pode Conectar. E aí, Flávia, você tem alguma consideração que você queria passar, assim, para quem tá, de repente, nessa tensão maluca do ensino médio e que, de repente, faz terapia ou que olha e pensa em seguir essa carreira? Tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu acho que assim, gente, eu vou reiterar novamente sobre a questão do equilíbrio. Eu acho que isso é realmente muito importante. Se você tiver disponibilidade de fazer psicoterapia nesse momento, faça, porque pode te ajudar muito a controlar a ansiedade, pensar em formas de manejo de ansiedade, sabe? Então, que forma é melhor para você? Porque nem sempre uma forma funciona para todo mundo, né? Então, se você tiver disponibilidade, é importante que faça. Psicoterapia não é só para doido, sabe? Então, assim, é importante falar isso. Vamos quebrar esse tabu. Vamos quebrar esse tabu. Nesse momento. Então, assim, psicoterapia é para todo mundo que quiser fazer psicoterapia, sabe? Então, assim, se você tem disponibilidade, se você tem acesso, é muito importante que faça. E os serviços públicos têm também, se você não tiver essa condição. É importante fazer, sabe? Para ter esse acompanhamento. E eu acho que vale também o conhecimento, né? Que é importante você buscar terapia pra tua vida, às vezes, né? Porque sim! Ninguém é obrigado a lidar com tudo sozinho, sabe? Se você precisa fazer manutenção do seu dente, sim, porque você precisa... Exato, é a mesma coisa. Você não pode fazer manutenção cérebro, do seu não é? cérebro, Exatamente. Uma manutenção psicológica. Exatamente, é uma manutenção, entendeu? É prevenção das coisas. É uma prevenção, pode prevenir tanta coisa, gente, tanta coisa, tantos transtornos, tantas coisas, depressão, assim, ansiedade. Verdade. Até ficar num ponto que fica tão difícil de manejar. Se você tem essa questão de poder começar a lidar com isso já antes, auxilia muito na vida, assim, de verdade mesmo. E acho que esse auxílio, justamente, que a gente está tentando proporcionar aqui, né, nesse primeiro episódio, né, nesse episódio aqui. Piloto do Pode Conectar. Flávia, obrigada mesmo por abrir aqui a sua carreira, o seu momento com a gente. Obrigado, Flá. Obrigada. Passou tão rápido. Não é, então, pois é. Eu imaginava que tinha passado já. Verdade. O tempo que foi. Mas e acho que essa pode ser justamente a nossa mensagem final, assim, pessoal, parece que cada dia é um ano, mas a hora que você piscou, você fala, cara, passou rápido, acabou, já acabou. Eu tô nessa sensação agora, acabou. Ai, tá acabando, Flávia, tá acabando. Vocês estão nessa também, acabou o ensino médio, agora eu tô igual. Então, é a mesma coisa. Acabou a faculdade, agora. E agora, né? Agora é carreira, daí pra frente carreira. Pois é. Então, pessoal, muito obrigada. E até a próxima.